Nascida em 1930, a Betty Boop, grande símbolo das mulheres modernas dos anos 20 e 30, é uma ícone da animação americana. Com olhos grandes e bordão Boop-Opa-Doop, apesar de ter surgido como uma cachorrinha, ela logo se tornou a primeira personagem feminina totalmente humana no cinema animado. Marcando a era do jazz, ela foi abrindo caminhos. Agora vamos ver como o visual dela recebe novas interpretações. Fique com o vídeo. Agora vamos lá, galera. Então, aqui a gente está vendo aqui a parte cartoon, aonde é o mais básico que a gente consegue fazer no início, né? Então, o que eu fiz? Na minha época, eu estudei o básico que a gente vai rabiscando, vai sentindo, entendeu? Funcionou porque o cartoon, ele é uma forma mais simples de você entender como que as formas funcionam, entendeu? Você consegue visualizar melhor na hora de colocar no papel, seja lá no papel, seja lá no digital, você consegue sentir quais são as formas, você tendo em mente as expressões que você quer passar no papel, a forma que você quer visualizar a arte no final, você consegue ter uma visão mais clara colocando ela no cartoon do que você quer passar. Para seja lá a plataforma que você quiser colocar, ela vai ser bem mais limpa, né? Lógico, eu falo porque é muito de cada pessoa, né? A gente vai trabalhando direitinho da forma que a gente consegue. Enfim, é uma personagem muito caricata pra mim, como eu falei, eu curto muito ela, e em questões de estética, ela é uma personagem curiosa, por causa do corpo dela ser um corpo, assim, sensual, e o rosto, a face dela tem essa caricatura, sabe, mais estranha, vamos dizer, tipo, ela tem um bochechão, cabeça de coração, sabe, ela é diferente, né? E nessa arte eu tô rabiscando o cartoon. Eu quero mostrar pra vocês que, tipo assim, mesmo fora da minha área que eu fiz, eu ainda estudei, porque é o processo. Você tem que passar por isso para você poder chegar aonde você quer. Então você tem que entender que lugar você tem que ir. Se você quer fazer cartoon, é isso aqui. Estude cartoon, pesquise sobre personagens, treina mesmo, pega e treina para você fazer poses que você pode fazer, expressões que você tem, diversas formas de você estudar para você conseguir fazer o cartoon. E eu falo até por limitação. Se você acha que você desenha mal, caramba, eu desenho muito mal, caraca, como é que eu vou conseguir aprender a desenhar de uma forma tão boa assim e tal? Te falar, eu tô desenhando ela, eu senti um pouco de dificuldade, porque ela é uma personagem, como eu falo, tem forma diferente, né? Mas é uma personagem muito maneira. Então no cartoon ficou show de bola, eu curti demais. Agora vamos lá. Esse cartão já foi, agora vamos partir pro o clássico, o básico, o mais famoso, vamos falar assim, que é o anime. Cara, o anime é o seguinte, tipo assim, você tem uma gama de animes aí para você se espelhar, fazer um monte de comparação com o seu processo. Se você estiver fazendo coisa errada, não tem desculpa para isso. E sério, tantas formas de você poder se expressar, de você poder fazer a sua arte funcionar, porque tem tantos exemplos bons de animes. Tem Naruto, tem Bleach, tem One Piece, tem várias coisas famosas que é difícil você não ver por aí, sabe, pesquisando, nem até em outros lugares é difícil não ver. Então é tão fácil estudar para desenhar estilo anime que para essa arte em específico eu não precisei ter base nenhuma. Eu fui mais na questão da lógica. Eu pelo menos consumo tanto anime e da minha infância também, né? Passava na TV aberta, né? E cara, vamos falar pra você o seguinte: se você tem dificuldade pra absorver coisas que você vê, cara, pratique então. Sério, pega o Pinterest. Essa que é a dica que eu tenho pra dar pra vocês. Pega o Pinterest, que vocês adoram pegar papel de parede, que vocês adoram ficar, sei lá, procurando coisas aleatórias no Pinterest. Usa isso como ferramenta pra estudar.
Eu sei que muita gente do meio artístico usa isso como referência, seja lá para usar para roupa, seja lá para usar para um pose, mas às vezes as pessoas só pegam aquilo ali para poder às vezes copiar, entende? Não pega às vezes um artista, alguém que já é do meio para poder fazer um estudo mesmo de observação, sabe? É tão simples você pegar e olhar, não precisa pagar pra olhar. Você tem essa habilidade, entendeu? Então, tipo assim, pega, observa o aplicativo, pesquise o que você quer, o que você gosta, entendeu? Vá atrás, fuce mesmo. Se você quer aprender e quer buscar um estilo seu próprio, você tem que treinar coisas que já existem. Não tem jeito, gente. Tipo assim, eu bati muito na tecla que eu queria um estilo pra mim, mas eu ficava treinando coisas absurdas que não faziam sentido pra nada, entendeu? Sem ter conexão com as coisas. Então, tipo, um estilo nada mais é do que você buscar referência em alguma coisa e dali você entender o que você gosta mais. Você tem que olhar para eu gosto do anime, eu gosto dos olhos. Ótimo, é isso. Eu gosto no cartoon, a forma do corpo. Ótimo, é isso. Você vai juntando as peças, entendeu? Você achar o seu estilo nada mais é do que você estudar primeiramente e você entender o que você gosta dentro de cada estilo de desenho. Então você pega uns artistas muito incríveis aí, tipo, que eles você fala, caramba, como é que eles conseguiram entender, como é que eles conseguiram chegar nesse ponto, entendeu? Exatamente. Em algum momento do estudo deles, eles estavam ali pesquisando o que eles gostam. E vamos falar a verdade, você sendo artista, que você quer procurar isso para você desenhar, ou porque você quer se expressar, exatamente, você se expressa, você tem que se expressar, o que eu gosto, sabe, o que eu quero falar para quem tá me assistindo, entendeu? Eu sempre tive isso comigo, mesmo que minha arte seja porca, como já foi muito, sabe? Como foi tudo no início é ruim mesmo, não tem jeito. E como eu não tô falando que hoje em dia seja muito bom, deixar isso claro. Mas quando eu termino uma arte minha, eu fico muito satisfeito quando eu termino ela e faço ela, sabe? Pelo processo inteiro. Essas artes da Betty Boop que eu tô fazendo aqui foi uma nostalgia na minha mente tão grande, me deixou muito feliz porque eu revivi o que eu já tinha feito na época estudando e tal. De vez em quando ainda me pego parando para olhar, observar algumas artes ainda no Pinterest mesmo, ou até no Instagram de artistas que eu gosto muito e tal. Cara, você tem sempre alguma coisa para aprender. Então, foca numa coisa que você precisa agora. Se você tá com deficiência nisso, eu não consigo fazer uma mão, então foca nisso primeiro. Não precisa fazer o rosto, então, se não quiser. Treine o corpo, treine isso, treine formas. E depois você vai para um estilo, então. Eu não sei que estilo que eu sigo e tal. Você acha mesmo que quem faz os desenhos animados ou animes, até do mais simples possível, não estudou tudo de forma corporal, ou até mesmo quem faz cenário não estudou cenário afinco, até uma tampa de bueiro, um aro de um carro, os caras estudaram para poder fazer aquilo que estão fazendo. E aí, finalizando aqui, a arte do anime ficou desse jeito. Eu curti muito fazer essa arte. Agora vamos lá, vamos agora para um estilo que eu curto muito. Esse estilo é um estilo que, como eu falei no vídeo anterior, se vocês não viram, corre lá para ver, tá na descrição aqui do vídeo. Eu curto muito Rusitin. Se vocês não chegaram a ver nada sobre ele é o desenhista que fez o Batman. Para mim, é a melhor era do Batman, que foi um estilo assim, vamos falar, mais sensual de arte. É uma arte, mas tem tudo a ver com a Betty Boop. Eu quis trazer essa arte, como vocês estão vendo, esse olhar, sabe? Esse olhar que às vezes é meio parado, é um olhar talvez meio sedutor que tem nesse estilo que ele traz, sabe? Então eu quis trazer porque cabe muito para ela, sabe? Mesmo que não tenha os olhões abertos que ela tem, né? Foi um processo muito bom,
muito satisfatória, porque eu estudei muito esse estilo do Bruce Timm. Sou apaixonado por esse estilo, porque é um estilo tão simples e básico que mostra muito, né, do que às vezes você não consegue transmitir em uma arte às vezes muito caótica. E ela limpa, né? É uma arte limpa, tranquila de você fazer. Não tem muita dificuldade visual para você implementar muito detalhe e tal. Óbvio, né, que você tem que acertar as formas, tem que ver certinho ali, porque você tem que conhecer, primeiro, você tem que conhecer de formas para você dar uma explorada de como funciona para ele. É bom você ver, é bom você observar os artistas, porque você sente como que ele pensou para fazer aquilo, né? E é muito disso do autodidata, você pegar e entender. Eu amo fazer isso. É uma parada que eu curto muito, de você chegar e falar, cara, como que eu consigo fazer esse negócio aqui? Tipo assim, né? Você pega, caraca, como que eu consigo fazer aquela sombra ali atrás, cara? Como é que ele fez aquilo? Você olha a cor que ele usou e fala, interessante, eu não tinha pensado nisso, né? Você tem um processo criativo mais natural, sabe? É muito interessante estudar o que o outro artista pensa sobre isso, né? E aí vocês estão vendo que eu tô colocando as line arts mais com essa ondulação, porque ele tem essa situação, né, que nas curvas ele é um pouco mais grossinho e tal, para dar um pouco mais de volume. E alguns personagens, elas são mais corpudas mesmo, elas têm mais um corpinho violão, sabe? Ele tem essa situação de colocar isso nos personagens, sabe? Eu acho interessante isso também. E aí agora eu tô dando uns retoques ali na questão da line art, porque é um detalhe que eu não tinha aplicado nas outras vezes, porque eu tava fazendo de um traço mais solto, mas como nesse estilo ele tem que ser atento. Mais uma vez, é uma parada que é um detalhe do artista, de você colocar os traços assim, dessa forma, com essa forma mais ondulada. Então isso é uma coisa mais do artista fazer. Então, tipo assim, você tem que dar atenção a esses detalhes, porque eu já tentei fazer as artes dele da minha forma, na época, na forma muito doida, e sem usar esses traços, e não fica igual. Não é tipo assim, vou ter que copiar aquilo. Não, você precisa copiar no início para você poder estudar. Você tem que tentar entender, e tentar entender se isso cabe para você ou não. Fala, putz, essa line art cabe para mim, legal, curti fazer, é gostosinho desenhar assim, essa parada. E você tem que tentar entender se isso é bom para você ou não, sabe? Então, tenta achar uma forma de ficar mais confortável, cara, porque o processo de desenho não é um processo tão fácil, tão simples. É um processo desgastante que você vai passar horas fazendo. Para fazer esse vídeo eu demorei bastante tempo desenhando. Vamos falar que algumas personagens como essa, ou do anime, eu não demorei muito. A da Betty Boop padrão, que é do Cartoon, eu não demorei nada, acho que demorei 20 minutos, porque ela tem formas mais simples, como eu falei, né? Mas você tem que tentar entender ali como que funciona, né? Depois você entende, você faz bem tranquilo, né? Porque quando você evolui um pouco para você aplicar detalhes, saber onde fica as coisas, você começa a retroceder um pouco no passo. Você meio que fica mais fluido na hora de fazer, então é mais rápido fazer isso mesmo. Cara, estude, procure uma forma mais fácil de fazer o seu processo para não ficar uma coisa tão desgastante, sabe? E isso é importante porque, imagina só, você pega um processo para fazer de uma arte que alguém te pediu. Vamos dar exemplo que algum cliente peça alguma coisa para você. Vou fazer uma artezinha aqui, curtir. Vou fazer essa aqui, vamos lá. Seu processo é o pior do mundo. Por mais que você tenha curtido a arte, sua arte vai ficar desgastante. Você vai fazer depois pra você não vai gostar mais. Você vai falar, cansei, eu tô cansado já, não aguento mais. E isso acontece, cara. Enfim, essa foi a arte ficou desse jeito. Eu adorei fazer essa arte, essa foi uma das minhas preferidas pra fazer. E agora, galera, vamos pra essa arte aqui. É a arte realista. Vou falar realista porque foi o mais perto que eu consegui chegar. Como eu tinha falado no outro vídeo, mais uma vez, que eu tinha falado sobre isso, por eu já ter feito outros estilos de arte, e eu fui pro realismo também. Eu tentei ir pro realismo e não consegui, foi cansativo demais. Então tenha um processo gostosinho de fazer, bote regras,
Primeiro o esboço, depois a line art, depois a pintura, depois a pintura eu faço a sombra. Aí eu começo a detalhar o que eu quiser detalhar. Então antes eu não tinha essa regra. E eu demorava muito mais. Tipo assim, era muito louco. Às vezes eu tava desenhando o esboço, depois eu ficava doido, ansioso porque eu queria pintar. Aí eu ia lá e pintava. Sendo que eu tava esboçando ainda. Não. Tudo bem, gente, que existem artistas que fazem dessa forma mesmo. Só que aí é uma forma mais de modelar. Ele pinta tudo, depois eles vão modelando, sombreando. Isso é uma forma de desenhar, mas quando você desenha formas cartoon ou coisas relacionadas a desenho em si, você não você não começa fazendo desse jeito porque você vai se embolar. Vai por mim, você vai se embolar. Você acaba chegando no momento que você tá ali, aí daqui a pouco você se pega falando, caraca, agora eu tenho que fazer a linha. Aí tá, aí você vai e começa a fazer a line art, né? Beleza. Só que você tem que ajustar agora, porque você pintou primeiro. Aí você pintou primeiro, depois você tem que passar a line art no contorno, no coisa. Aí as formas vão estar toda torta. Aí você tem que ir acertando depois. Olha só, você retrocedeu para poder avançar. Então é melhor fazer as coisas na regra para você não se atrapalhar, correto? E aí tá, ó. Essa arte realista, eu quis chegar mais perto do que eu faço hoje para não ficar uma coisa horrenda, que é a questão de olho, formas de corpo e tudo mais. E eu quis trazer a pintura um pouco realista. É isso que eu fiz nessa, entendeu? Então meu cérebro relembrou tudo, que foi uma coisa que eu não tava... Eu fugi dessa... Sério, eu tô desenhando nesse estilo realista pra vocês, só porque é pra vocês. Porque eu não gosto mais de fazer desse jeito, porque simplesmente é uma forma desconfortante pra mim, por a quantidade de vezes que eu tenho que diminuir pincel, aumentar pincel, diminuir pincel, aumentar pincel o tempo todo, e tá tirando opacidade, colocando opacidade, coloca opacidade, tira opacidade, deixando ele mais forte, mais fraco, pra deixar um negócio esfumaçado, sabe? Isso é muito chato, gente. Tipo assim, eu bato palma para quem consegue de fato desenhar isso sem se estressar com isso. Gente, é muito estressante, porque fora que o tempo que você demora para fazer, essa arte que eu fiz, você não tem ideia. Eu demorei acho que 1 hora ou 1h30, talvez, para fazer as 3. E essa última eu demorei 3 horas. 3 ou 4 horas, por aí. Tive que dar uns acabamentos, eu parava, saía, sabe? Eu parava e eu saía da onde eu tava, saía aqui do estúdio aqui e ia pra outro lugar. Porque eu não tava aguentando. Tipo, eu não tava suportando mais. Isso acontece, cara, e é por isso que eu parei de fazer, sabe? Eu parei de fazer. Não tô querendo assustar vocês. Se vocês gostam dessa arte, desse estilo de arte, tipo assim, eu curto, mas eu não me aprofundei, entende? Se vocês curtem, se aprofundem, pesquise formas mais fáceis de fazer. Eu fazia... Gente, eu tô... Sério, vou falar com vocês. Vocês estão vendo trechos meus aí desenhando com um dedo. Caraca, por que você faz isso? Cara, vocês têm ideia? É que eu não consigo mostrar pra vocês mais. Eu nem sei se tá por aqui mais. Eu não sei nem onde tá mais. Eu tinha um mouse gamer. E eu desenhava com mouse. É tipo, eu tenho um mousezinho aqui, né? Ele tinha um mouse gamer que ele diminuía a velocidade do mouse. Entendeu? Diminuía a velocidade do mouse. E era um programa tão arcaico que era um programa que meu notebook funcionava. Entendeu? E ele é um arcaico que ele não tinha funções quase nenhuma. Era 0 funções. E eu só fui descobrir que tinha camadas depois. Então eu desenhava tudo numa camada só. Tem uma arte minha que eu desenhei ela toda numa camada só. Uma arte grande pra caramba. E eu só pude descobrir depois, eu fiquei maluco. Mas enfim, gente, é uma coisa que eu fiz aprendendo do nada, sabe? Eu aprendi. E eu tenho certeza que vocês também vão conseguir. Porque se eu dessa loucura conseguir fazer, vocês também conseguem. Não tem jeito. Aí tá eu dando os toques finais pra arte. Dando as últimas iluminações, que eu já tava surtando nessa arte. Eu tava surtando já nessa arte. Eu falei, gente, não acredito que eu tô relembrando isso aqui. É só por eles mesmo, porque, meu Deus do céu.
Aí, pra mim, olha só. Sério, eu tava olhando de longe, ele desaproximava e eu falava, tá bom já, chega, não aguento. Tá bom. Ai, tá lindo já. Eles vão entender. Eles vão entender. Ai, cara, mas eu tipo, não, tem que consertar isso aqui tá errado. E aí, é a merda. Você começa a ver uma coisa, daqui a pouco você vai estar em outra, você fica, não, cara, tem isso aqui ainda, meu Deus. Aí eu tive que, em algum momento nesse processo, tive que dar um basta. Eu falei, chega, não aguento. Aqui já deu, eu não aguento mais, tem que parar. Enfim, mas aí finalizando a arte, galera. Esse foi o vídeo, muito obrigado por você ter chegado até aqui, você é demais! Me segue lá no Instagram, tá aqui na descrição do vídeo, é lá que eu posto minhas artes durante a semana, que eu posto stories muito doidos e posto as minhas loucuras no stories. E pra quem curtiu todos esses estilos da Betty Boop que eu fiz nesse vídeo, eu fiz uma versão minha com tudo que eu sei hoje em dia lá no Instagram, tá aqui na descrição, corre lá pra ver a minha versão da Betty Boop. Dá um likezinho aqui, você é brabo, eu sei que você é. Dá um likezinho aí, compartilha com os amigos se você gostou do vídeo, tá? E se também não gostou, pode compartilhar, fala assim, olha só o que esse maluco tá falando, que doideira, pode compartilhar também. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!